Irmãos e irmãs, celebramos com grande alegria a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Vamos celebrar a missa da vigília. E que alegria estarmos aqui, nós, membros da Confraria do Escapulário, constituída recentemente. Hoje é o primeiro encontro, depois daquele encontro geral que tivemos, né? Aquele lançar as redes que fizemos há poucos dias atrás. Vocês sentiram o chamado de Nossa Senhora para segui-la, servi-la, para servir melhor a Cristo. Se inscreveram, né? E estamos aqui hoje. É um mistério de amor, o fato de estarmos aqui hoje. Pensado por Deus desde toda a eternidade, esta nossa fraternidade, esta confraria, já que foi pensado também por Deus o Carmelo de São José, junto com as irmãs estamos aqui, foi pensada a ordem secular, que está na organização junto com as irmãs nesta confraria. Então Deus pensou em você e em mim, pensou em nós, para que a nossa chegada um dia com a graça dele no céu, passasse por esse caminho de serviço, de amor à Virgem Imaculada, Senhora do Carmo, né? Então sejam todos muito bem-vindos ao Carmelo de São José, sejam muito bem-vindos a esta casa que é a casa que nos acolhe como família, já que nós somos família do Carmelo, família carmelita, certo? Nós temos um chamado e uma alma carmelita. Então nós estamos mais do que nunca em casa. Quero que você se sinta em casa. Nós estamos em casa porque estamos no Carmelo. E que bom que o nosso primeiro encontro, depois daquele geral, fosse num dia mariano, e melhor ainda numa Santa Missa, né? Não há encontro melhor do que nos encontrarmos no altar da Eucaristia, e hoje celebrando a Assunção da Santíssima Virgem Maria, né? Gloriosa no céu e junto conosco. Então, vamos refletir um pouquinho e aplicar na nossa vida o mistério que nós estamos celebrando no dia de hoje, para nos alimentarmos, para estreitarmos o nosso caminho nesta confraria. Bom, o que é a Assunção da Virgem Maria, né? Depois, qual a importância desse mistério para a própria Virgem Maria e depois para nós, para você, para mim, para a igreja, para a humanidade? Qual a importância? E como a gente viver um pouco essa realidade, né, concretamente na nossa vida. Então, nossa reflexão vai ser isso. O que é, qual a importância e como viver isso, um pouquinho aplicando na nossa vida. Bom, o que é o mistério da Assunção da Virgem Maria? O Papa Pio XII, em 1950, dia 1º de novembro, ele declarou solenemente o dogma da Assunção da Virgem Maria, né? Olha que estava lá na Praça de São Pedro, em torno de 50 cardeais junto com o Papa, uns 500 bispos, patriarcas, arcebispos, muitos sacerdotes, e mais ou menos 1 milhão de pessoas presentes lá para ver e ouvir a declaração dogmática, sem contar no mundo todo, televisionada, e as pessoas acompanhando pela rádio, todos ansiosos na expectativa desta declaração dogmática. E o Papa, então, declarou, né, o núcleo é este, de que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, tendo completado o curso de sua vida terrena, foi assumida em corpo e alma em glória celestial, né? Então, nós sabemos disso. A Virgem Maria, corpo e alma, gloriosa e ressuscitada, foi assumida no céu.
para viver a sua glória, né? E este é um privilégio único para a Virgem Maria, porque sabemos que nosso Senhor Deus quis preservar a sua mãe da corrupção do seu corpo no túmulo. Então a Virgem Maria, ela morreu, houve a separação do corpo e alma. Uma morte é isto, né? Separou-se corpo e alma. A alma da Virgem Maria, então, resplandente de glória, já se une a Deus no céu. E a explicação teológica, em cima inclusive do documento do Papa, diz então que os apóstolos teriam sepultado a Virgem Maria. Não se sabe quanto tempo o corpo dela ficou no sepulcro. Algumas horas, um dia, 2 dias, 3 dias. Tem gente que fala que como Cristo ela ficou 3 dias no sepulcro. Mas ela foi preservada da corrupção do corpo, né? Já que o corpo dela então foi ressuscitado, aquilo que todos nós vamos viver, ou seja, nós iremos morrer, nosso corpo será sepultado, nossa alma vai para o juízo individual, e só no final dos tempos, na vinda última de Cristo, nosso corpo irá ressuscitar, e aí, se alcançarmos a salvação, se unirá no céu a nossa alma, para viver em glória divina. A Virgem Maria não teve isso, porque o corpo dela foi ressuscitado, né, para se unir à glória da sua alma no céu. Então, a alma, o corpo se une à alma, e a alma volta a informar o corpo e comunicar aquela glória que ela tinha já ao corpo, e ela está gloriosa no céu. Então, o seu corpo foi preservado da corrupção e não esperou a vinda última para ser ressuscitado e ela estar inteiramente no céu, participando da glória e da amizade de Deus. Esse é o mistério da Assunção. Agora, esse mistério, ele é um coroamento de todos os privilégios que a Virgem Maria recebeu de Deus. E isso aqui também é importante a gente compreender, né? É um coroamento dos privilégios que ela recebeu. Quais são os privilégios que ela recebeu? Primeiramente, ela foi designada por Deus eternamente para ser a Mãe Santíssima do Verbo Eterno, do Redentor da humanidade. E por isso, ela recebeu o privilégio de ser concebida sem pecado original, imaculada, ou seja, sem sofrer a realidade do pecado original e também ficando isenta depois do pecado pessoal, em vista da sua maternidade. Outros privilégios, a virgindade, né, perpétua, é um privilégio que ela recebeu, a própria maternidade é um privilégio que ela recebeu, e o fato dela estar associada ao seu filho na redenção. Depois, o coroamento desta amizade, dessa associação dela com Jesus, é a glória que ela recebe com a sua assunção. Então, a Virgem Maria, isso é importante para nós termos presente, ela não é uma santa como as outras pessoas santas no céu. A santidade dela é superior a tudo que você imaginar, exceto a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, mas é superior a todos. Se juntarmos todos os santos, todos os anjos na sua glória, na sua santidade, não chegam aos pés da Virgem Maria. Por quê? Porque ela foi pensada por Deus desde toda a eternidade para ser a mãe de Deus, a mãe do corpo místico de Cristo, que é a igreja, a nossa mãe,
e participar, ter uma função na obra da redenção. Ter uma função na obra da redenção. Deus, desde toda a eternidade, quando Ele decretou que o seu Filho ia se encarnar para ser o Redentor, os teólogos, os mariólogos dizem que no mesmo decreto, no mesmo ato, Deus decretou que a Virgem Maria seria a mãe, mesmo que dependendo do sim dela, da liberdade dela, mas Ele decretou que ela seria a mãe do seu Filho, decretou que a predestinação dela, junto com o Filho, a receber toda a graça necessária para ela viver essa função dela na obra da redenção, e decretou também a predestinação à glória para ela, ou seja, que ela iria participar da glória de Deus, da glória divina, de uma forma única, especial e irrepetível. Por isso que esse mistério é o coroamento dos privilégios que Deus pensou para ela e que decretou desde toda a eternidade. Que ela estaria associada ao Redentor, ao Filho Redentor, de um modo único e privilegiado. E por isso, ela seria a mãe, fisicamente, do Verbo encarnado, mas sendo a mãe que participa do mistério, teologicamente falando, se chama mistério hipostático, ou seja, o mistério em que acontece a união da natureza humana e a natureza divina na única pessoa de Cristo. Então ela está ligada a esse mistério, porque é mãe, ela gerou o Cristo. Então ela essencialmente está unida ao mistério da encarnação, que é tremendo, né? Porque foi no ventre dela que a pessoa divina do Verbo, e foi dela que ele recebeu a carne, a humanidade, para ser o Salvador e o Redentor, o Filho encarnado. Toda mãe está ligada essencialmente ao seu filho por causa da geração, certo? Ela comunica algo dela ao filho. Então, naquilo que a pessoa divina encarnada, nessa união da natureza divina e humana, tem, ela participa de forma essencial, ela está unida de uma forma única. Dá para intuir esse mistério? É por isso que ninguém se iguala a ela, ninguém é mãe do Verbo divino, do Verbo encarnado, só ela viveu isso. Mas, repetindo, Deus pensou isso para que ela participasse da obra da redenção, sendo mãe da cabeça, que é o Cristo encarnado, do corpo místico, também ela seria mãe, os membros desse corpo, ela é também mãe, no sentido de que ela gera os membros, alimenta e acompanha no seu crescimento e encaminha-os, provendo a graça necessária para alcançarem e atingirem também a nossa predestinação, porque nós também fomos predestinados à glória divina, ok? Isso está na carta aos Efésios, Filipenses. Em Cristo, Deus Pai nos predestinou a participarmos da sua glória, pela santidade e pelo amor. Então nós somos predestinados à vida da graça, nós somos predestinados à vida da glória, nós somos predestinados ao céu, à salvação eterna, à vida da graça e da amizade, à vida da glória e da plenitude.
nós somos predestinados. Mas atingir esse nosso objetivo, nossa finalidade, a nossa predestinação, só é possível por quê? Primeiro, porque Cristo se encarnou, assumiu a nossa humanidade, se uniu a nós, viveu a nossa vida, morreu, ofereceu o santo sacrifício na cruz para ser vitorioso sobre o pecado, a morte e o diabo, tudo consequência do pecado original, e para nos conceder a filiação divina e a participação na glória de Deus, vida e ressurreição. Por causa de Jesus, como causa primeira, principal, causa meritória, causa eficiente, Jesus é Ele o primeiro e a fonte primária. Só que Deus pensou numa causa, esse é o termo, né, até filosófico, uma causa secundária e, claro, relativa a Cristo, mas a Virgem Maria é causa da nossa salvação de forma secundária e dependente de Cristo. Deus quis unir a Virgem Maria na obra da nossa redenção. Então nós só somos filhos de Deus graças à maternidade e à função que a Virgem Maria exerceu como decreto divino na história da redenção e da salvação. Dá para entender isso? Ela é, por isso, medianeira de todas as graças. Não é assim que a gente chama Nossa Senhora? Ela é mãe que gera, assim como ela gerou o Filho Jesus, por obra da graça do Espírito Santo, no seu ventre, naquele momento ela também passou a ser a mãe de todos nós e passou a gerar-nos, né? Mais ainda, nisso tudo está implícito a realidade dela ser corredentora, então, né? Esse é um privilégio que ela também recebeu de Deus. Os privilégios de Nossa Senhora, né? Os privilégios marianos. E ser corredentora, ou seja, de estar tão unida ao Filho, com um decreto divino e eterno, lembram? Ou seja, Deus já criou e já amou Nossa Senhora de uma forma louca, por assim dizer. Desde toda a eternidade, ela é o encanto dos olhos de Deus. E ela correspondeu a esse amor, a essa eleição. Sendo ela se escondida dela mesma, ela não tinha o que a gente sabe dela hoje, ela em vida ela não sabia de si. Deus deu a ela a graça dessa humildade de esconder ela dela mesma, né? Por isso que o anjo, quando fala ave cheia de graça, ela fica assustada. O que está acontecendo aqui, né? Mas ela vai vivendo a vida mística e vai compreendendo os desígnios divinos na obra da redenção e vai dizendo sim, e vai participando. Ela sabia, ela disse o sim para ser mãe, e quando ela disse, ela sabia que ela ia participar do destino do filho. Depois em Simeão disse no templo, né, uma espada de dor transpassará a sua alma, e ela vive isso aos pés da cruz, onde a maternidade dela, então, espiritual, mística, chega num grau elevadíssimo, porque ela é ali, aos pés da cruz, a corredentora. Ou seja, ela participa da redenção do filho. Redentora com o filho. Na dependência do filho, claro, mas participando por decreto divino. Ou seja, as dores dela aos pés da cruz, os sofrimentos da sua alma, as angústias, a oferta, o sacrifício que ela fazia do filho a Deus e de si mesma, da sua maternidade, tudo isso é realização daquele decreto divino, e ela então gera os filhos de Deus.
Ela fica, depois da ascensão do Filho, para estar em Pentecostes, para pedir o Espírito Santo, merecer o Espírito Santo, para a igreja nascente, para os primeiros membros da igreja que ali estão. Ela merece o dom do Espírito Santo, por causa da caridade ardente, da fé inabalável do seu coração, da esperança, do amor, da maternidade, da entrega que ela fazia de si, do amor que ela tinha já pela igreja, pelos membros de Cristo, por nós. Ela mereceu o dom do Espírito Santo, de todas as graças, todos os dons do Espírito Santo, certamente só foram fecundos porque ela estava lá, né? E aí ela participa do nascimento, da manifestação da igreja, que são os membros do Filho. E aí depois diz que ela, não sabemos quanto tempo ela viveu depois da ascensão de Cristo, né? Não tem como saber, não tem nada registrado disso, mas, né, alguns falam que ela, quando Cristo ressuscitou, ela tinha em torno de 50 anos. Alguns falam que ela tinha vivido aí mais uns 10, 12 anos, junto com a igreja nascente, protegendo, guardando, rezando, instruindo, animando, consolando, né? E ela morreu. Alguns dizem que ela morreu em êxtase, né? Com aquele amor, aquela caridade ardente que abrasava o seu coração, aquele desejo de contemplação do céu. Ela morreu em êxtase, né? Vale a pena citar aqui um autor, ele diz assim: Maria, a Santíssima Virgem, morreu em êxtase por força do divino amor e do veemente desejo de contemplação intensíssima das coisas celestiais. Um outro diz: Maria morreu sem dor porque viveu sem prazer, sem temor porque viveu sem pecado, sem sentimento porque viveu sem apego terreno. Sua morte foi semelhante ao declinar de uma bela tarde, foi como um sonho doce e aprazível. Era menos o fim de uma vida do que a aurora de uma existência melhor. Para designá-la, a igreja encontrou uma palavra encantadora, a chama de sono ou dormição da Virgem, né? Então é bonito essa descrição, né? Não precisaria citar para fazer a homilia chegar ao fim, mas eu quis citá-la para a gente ver como que Nossa Senhora morreu, né? E aí ela então é ressuscitada em corpo e alma e entra no céu. Por quê? Então, para Nossa Senhora, a importância desta festa, desse mistério, é que é o coroamento de todos os privilégios que ela recebeu durante a vida, né? A Imaculada Conceição, a virgindade, a maternidade, a associação dela na obra da redenção. Ela comereceu para nós a graça, mas agora a importância também para nós. Para ela é que a felicidade dela alcançou o cume, né? Ou seja, ela é de fato a bem-aventurada. A minha alma engrandece o Senhor. O evangelho de amanhã vai ser isso. Ela disse quando foi visitar Isabel, mas isso aqui era uma profecia desse dia, que é o dia mais feliz da Virgem Maria, é o dia da sua assunção, ou seja, dela entrar na glória, na amizade plena e completa com Deus. A bem-aventurada, a feliz Virgem Maria, né? Ela está lá. Agora, tudo isso que ela recebeu como méritos, como merecimento, como privilégios, perdão, ela exerce desde a glória para conosco. Ou seja, ela não só teve durante a vida e na sua assunção uma função na nossa salvação, mas ela continua a ter, e ela recebeu a glória divina, uma participação no poder divino, de tal forma que, sendo mediadora de todas as graças, os dons do Espírito Santo,
a graça santificante, as graças atuais que nós precisamos, ela dispensa para nós, mas não como uma simples intercessora. Não é só que ela vai lá, fala, Jesus, dá aqui, aí Jesus entrega para ela algo, aí ela vem e produz alguma coisa na nossa vida. Não. Deus deu a ela como que um tesouro, e ela tem esses tesouros na mão, e ela comunica diretamente essas graças para nós. Ela produz de forma dependente do filho, subjugada a ele, mas que ele deu a ela, Deus deu a ela, a graça de um poder salvífico desde a eternidade para atuar e influenciar e nos ajudar aqui na terra. Ela continua gerando o filho, e agora, porque ela está na glória, ela conhece a todos nós. Antes ela não conhecia, ok? Agora ela conhece todos nós, com um amor materno, de forma pessoal. Ela conhece a toda a humanidade, ela conhece cada coração, ela conhece, ela sabe, ela acompanha, ela age, ela gera o filho, ela protege, porque ela, como corredentora, ela é a nova Eva, ela é a mulher do Apocalipse, ela, junto com Cristo, comereceu então a vitória sobre a morte e sobre o pecado, não é? E ela tem esse poder e essa maternidade. Eu vi outro dia uma comparação dessa coisa da graça que ela nos comunica, não como simples intercessora, mas como mãe que faz, que gera, que opera. É como se você quisesse dar, sei lá, uma quantia de dinheiro para alguém, mas você não tem esse dinheiro, ok? Aí uma coisa, você vai lá no seu pai e fala, pai, me dá um dinheiro aí, para eu dar para o meu amigo, para minha amiga. Aí o pai vai lá, bom, tá aqui então. Aí o pai te dá, você pega e leva. Se foi lá, intercedeu, pediu, ele te deu. Mas outra coisa é o seguinte, seu pai já te deu uma poupança gorda, uma quantidade gorda, você colocou na sua conta bancária. Aí alguém fala, você pode me arrumar? Eu falo, posso, toma aqui, é seu. Está na minha conta, é meu e eu dou para você. Ou seja, Nossa Senhora, ela tem essa conta bancária, porque Deus deu a ela, verdade, mas ela tem uma função correlativa à função de Cristo. Frei Maria Eugênio chega a falar que Nossa Senhora faz tudo aquilo que o Espírito Santo faz, ela faz também. Ela age com o Espírito Santo. O Espírito Santo santifica as nossas almas? Nossa Senhora também. De forma dependente de tudo isso, tá? Mas ela santifica. E aí a gente poderia fazer uma listinha do que a gente sabe que o Espírito Santo faz. Ela faz também. Talvez isso seja muito novo para muitos de nós. Mas é isso que a gente crê, os teólogos, não estou inventando nada disso, a gente lê isso nos melhores teólogos aí. Não é maravilhoso isso, gente? A Virgem glorificada pode ser agora de forma plena nossa mãe que gera vida em nós, porque ela chegou à plenitude dos merecimentos, mas dos privilégios que ela recebeu. É por isso
que ela pode chegar para São Simão Stock e dizer: recebe, filho meu, como sinal da minha amizade, este escapulário, e concedo o privilégio, diz Nossa Senhora, não é assim que ela fala, São Simão Stock, a cada um de nós? O privilégio de quem usar com devoção esse escapulário, ser livre da condenação eterna e receber o quinhão da glória. Agora eu já estou, né? Reservado, predestinado para você, porque eu sou sua mãe, eu sou sua protetora, eu sou aquela que mereceu com o Filho para você todas as graças, mas eu não só mereci, eu as tenho nas minhas mãos e eu distribuo segundo os desígnios de Deus. Eu sou rainha e senhora, me foi dado uma soberania em dependência do rei que é o Filho. Eu sou senhora, eu tenho poder de amor, eu tenho poder de amor sobre a sua alma, e eu sou sua mãe terna que te ajuda, e eu te dou esse sinal da minha amizade, da minha maternidade, da minha proteção, diz ela. Não é assim o escapulário? Por que ela dá? Porque ela tem para dar. Então nós não estamos brincando nessa confraria, entendeu? Deu para entender onde o padre quis chegar? Sim. Ela vai te dar, como já tem te dado, mas se você crer mais nela, se você for mais amigo dela, se você for devoto dela, se você amá-la, for íntimo dela, se você quiser servi-la de verdade, imitá-la, amá-la, portanto, não te faltarão as graças que você precisa para alcançar a predestinação que Deus pensou para você. Tuas fragilidades, tuas fraquezas, teus pecados, teus defeitos, tua pobreza, tudo isso pode ser transformado se nós deixarmos a Virgem Maria moldar-nos, gerar o Filho em nós, gerar virtudes em nós. Ela vai dando graças. Quando a gente peca, que a gente vai diante do Padre se confessar, isso é uma graça, a graça de recuperar a amizade com Deus. Então, a graça santificante, todo perdão tem a mão da Virgem Maria por trás. Porque ela comereceu essa graça. E Deus decretou que nenhuma graça chegaria até nós que não passasse por ela. Medianeira de todas as graças. Não é assim que a gente fala? De todas as graças. Ora, todas é todas. Não percamos tempo. Sejamos filhos desta tão boa mãe. Amigos dela. Teus defeitos, tuas loucuras, tuas desordens, tuas paixões, teus desequilíbrios, tua fraqueza, como te fazem sofrer, não é verdade? E ela sabe disso, e ela conhece tudo isso. E ela quer dispensar as graças que precisamos para a nossa santidade, para sermos o amor, para sermos felizes, para sermos fiéis, para sermos santos. Nossa Senhora está de braços abertos para você e para mim. Por isso que ela te chamou para esta confraria, para o Carmelo.
vamos nos aproximar dela. Vamos nutrir uma amizade com ela. Por isso você precisa rezar, amá-la, ser íntimo, ser amigo dela. Ela fala: a minha amizade, eu quero ler de novo. Filho diletíssimo, recebe o escapulário de tua ordem, sinal especial da minha amizade. Amizade com Nossa Senhora. Amizade, eu quero destacar agora essa palavra, amizade. Você vai refletir, você vai meditar esta palavra, você vai buscar a minha amizade. Maria, minha mãe, minha amiga. Privilégio, ela entende de privilégio. Essa entende de privilégios. Ela tem toda a propriedade para dizer: privilégio para ti e todos os carmelitas. Aqueles que morrerem com esse escapulário não padecerão o fogo do inferno. É sinal de salvação. Horas. Ela é corredentora, não é? Ela comereceu a nossa salvação. E, portanto, ela é causa secundária da nossa salvação. Primária é Cristo. Ela é secundária, mas ela é causa. Ela causou a nossa salvação. Ela participou. E ela não parou de fazer isso. Aliás, agora que ela faz ainda mais gloriosa. Olha a importância da glória da Virgem Maria para nós. Ela pode chegar a todos. É sinal de salvação, amparo e proteção nos perigos e aliança de paz para sempre. Amém? Acho que eu não preciso falar mais nada, né? Meditemos tudo isso no coração e vamos em frente. Vamos em frente, confrades. Vamos em frente. A Virgem do Carmelo, ela vai te ensinar a chegar na glória também. Ser amiga de Deus. E ser também uma florzinha do Carmelo. Participar com ela do esplendor do Carmelo. Virgem Santíssima, Mãe do Carmelo, rogai por nós.